Os lustres de cristal acima de mim tremiam a cada passo dos ricos enlutados, os seus sapatos de marca a bater contra o chão de mármore da propriedade Belmont, como uma contagem regressiva para algo que eu não conseguia nomear. Há 3 anos que servia champanhe e canapés em eventos da alta sociedade, mas nunca tinha sentido o peso da morte a pairar sobre uma sala como esta. O ar cheirava a mentiras, demasiadas mentiras. A sua doçura enjoativa misturava-se com perfumes caros e o cheiro pungente da dor que nem mesmo o dinheiro conseguia mascarar. Os meus dedos doíam de segurar a bandeja de prata. Eu estava de pé há 6 horas, passando por grupos de homens em ternos caros e mulheres vestidas com seda preta, que provavelmente custava mais do que o meu aluguel anual. Eles falavam em voz baixa sobre o falecido, suas vozes carregando aquela reverência especial reservada aos poderosos e temidos. Que tragédia! Sussurrou uma mulher perto de mim, com diamantes a brilhar no pescoço. Aleandro Caruso, morto aos 38 anos. Ataque cardíacos, disseram. Respondeu o seu acompanhante, enxugando os olhos secos com um lenço de renda. Quem diria que um homem assim... Eu não devia ter ouvido. Eu deveria ser invisível. Foi isso que Meg, minha supervisora, me ensinou durante o treinamento. Servir, sorrir se necessário e desaparecer. Éramos fantasmas no mundo deles, nada mais. Mas algo neste funeral parecia errado. Talvez fosse a maneira como os homens se reuniam em círculos fechados, os olhos constantemente a examinar a sala. Talvez fossem os volumes que eu notei sob vários casacos. Armas, percebi com um choque frio. Ou talvez fosse o próprio caixão, posicionado no fundo do salão de baile como uma peça central grotesca, rodeado por flores suficientes para abastecer uma florista durante um mês. Eu tinha ouvido rumores sobre Alessandro Caruso. Todos na indústria de serviços tinham ouvido. Ele era dono de metade dos restaurantes da cidade, diziam, embora todos soubessem que isso era apenas a superfície. Por baixo dos negócios legítimos corriam rios de empreendimentos mais obscuros, esquemas de proteção, jogos de azar clandestinos, coisas sobre as quais pessoas como eu não falavam se valorizávamos a nossa segurança. A família Caruso governava o submundo da cidade há 3 gerações, e Alessandro tinha sido o seu príncipe herdeiro, depois o seu rei e agora, aparentemente, o seu cadáver. Movia-me entre a multidão, oferecendo champanhe a pessoas que pegavam nos copos sem ver o meu rosto. Os meus pés latejavam nos saltos baratos que eu tinha comprado numa loja de descontos, e eu podia sentir uma bolha a formar-se no meu calcanhar esquerdo. O vestido preto que eu usava, a única peça formal que eu possuía, estava a começar a colar nas minhas costas, apesar do ar-condicionado que mantinha o salão de baile a uma temperatura que provavelmente custava mais por hora do que eu ganhava num dia. Senhorita. Uma mão tocou meu cotovelo e eu me virei para encontrar um homem com cabelos prateados e olhos como pedaços de gelo. Refresque as flores perto do caixão. Algumas das lírios estão murchando, eu pisquei. Estou servindo bebidas, senhor. Agora não. Sua voz não se elevou, mas algo nela fez meu estômago se contrair. Isso não era um pedido. Coloquei a minha bandeja numa mesa próxima e caminhei em direção ao caixão, com o coração a bater forte contra as costelas. A multidão parecia abrir-se à minha volta e senti-me exposta, vulnerável de uma forma que me fez arrepiar. Ao aproximar-me, pude ver o caixão mais claramente. Mogno rico com puxadores dourados, a tampa aberta para mostrar o falecido aos seus enlutados. Nunca tinha visto um cadáver antes. Os meus pais foram cremados após o acidente, com os caixões fechados no funeral que mal consegui pagar. Eu não sabia o que esperar. Mas quando cheguei às flores e comecei a arrumar os lírios murchos com as mãos trêmulas, não pude deixar de olhar. Aleandro Caruso era lindo, mesmo na morte. Esse foi o meu primeiro pensamento, e veio acompanhado de uma onda de vergonha. O seu rosto estava perfeitamente composto, a pele pálida, mas não cinzenta. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Ele usava um fato preto que provavelmente custou mais do que o meu carro, quando eu ainda tinha um carro, antes de ele avariar e eu não ter dinheiro para o consertar. As suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, e mesmo imóvel, havia algo de poderoso nele, algo que sussurrava perigo e autoridade. Os meus dedos roçaram um lírio e uma pétala caiu. Ao cair na borda do caixão, estiquei o braço para removê-la,
inclinando-me para mais perto, e foi então que vi. A garganta dele se moveu. Foi tão sutil que pensei ter imaginado. Um tremor quase invisível logo abaixo da pele, onde deveria estar o pulso dele. Eu congelei, a minha mão suspensa no ar, a olhar para o pescoço dele. Nada, nenhum movimento. Devia estar a ver coisas. O cansaço a pregar-me, partidas nos olhos depois de horas ali novamente. O mais pequeno tremor, uma ondulação sob a pele pálida. A minha respiração parou. Olhei para o peito dele, observando com uma intensidade que fez a minha visão ficar embaçada nas bordas. E então vi o mais leve subir e descer, tão sutil que poderia ter sido um truque da luz. Mas não era. O peito dele estava a mover-se, a respirar. Ele estava vivo. A sala girou. A minha mão voou para a boca, sufocando o grito que queria escapar. Isso não podia ser real. Eles tinham-no examinado, não tinham? Médicos, profissionais da área médica. Alguém tinha de ter confirmado. Mas olhando para ele agora, para aquele movimento quase imperceptível, eu sabia com absoluta certeza que Aleandro Caruso não estava morto. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter dito a mim mesma que estava enganada, que a dor e a exaustão estavam a fazer-me ver coisas que não existiam. Em vez disso, fiz a coisa mais estúpida e imprudente que já fiz em meus 26 anos de vida. Pressionei os dedos contra o pescoço dele, procurando o pulso. A pele dele estava quente. Não fria, não sem vida, quente. E ali, sob as minhas pontas dos dedos trêmulas, senti-o lento. Tão lento que era quase imperceptível, mas inconfundível. Um batimento cardíaco. Ele não está morto, sussurrei, as palavras saindo dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-las. Ninguém me ouviu. As conversas continuaram à minha volta. Um murmúrio baixo de vozes a discutir negócios e territórios e coisas que eu não compreendia. Pressionei com mais força, procurando aquele pulso novamente, precisando de confirmar que não estava a enlouquecer. Ele não está morto, disse desta vez em voz mais alta. Algumas cabeças viraram-se. Vi confusão nos seus olhos, depois indiferença. A empregada maluca, provavelmente perturbada pela visão de um cadáver. Mas não me importava com o julgamento deles. Eu podia sentir o batimento cardíaco dele ficando mais forte sob os meus dedos, como se o meu toque estivesse de alguma forma chamando-o de volta de onde quer que ele estivesse. Ele não está morto, gritei, a minha voz quebrando com urgência, medo e algo selvagem que eu não conseguia nomear. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu vi choque, raiva, descrença. E então vi medo, medo visceral real, passar por vários rostos. "Tirem-na daqui!" gritou alguém. E de repente havia mãos nos meus braços a puxar-me para trás. Mas eu lutei contra elas, impulsionada por um instinto que não compreendia, tentando alcançar a mão de Aleandro. "Por favor, tente me ouvir. Ele está vivo. Consigo sentir o seu pulso. Ela está histérica", declarou uma mulher. "Alguém a tire daqui antes que ela cause uma cena." "Não estou histérica. Verifique o pulso dele, por favor. Apenas verifique." E então tudo mudou. Os olhos de Aleandro Caruso se abriram. Eles eram da cor de mel escuro com reflexos dourados e fixaram-se no meu rosto com uma intensidade que roubou o fôlego dos meus pulmões. Por um momento, o mundo inteiro se reduziu àqueles olhos, a maneira como eles pareciam ver diretamente através da minha alma. Os seus lábios se abriram e ouvi-o respirar fundo, tremendo como um homem que emerge da água após se afogar. O salão de baile entrou em caos. As pessoas gritavam, afastando-se do caixão como se ele contivesse algo sobrenatural. Outras correram para a frente, gritando ordens que eu não conseguia entender devido ao zumbido nos meus ouvidos. Alguém chamava por um médico. Outra pessoa exigia saber que tipo de piada de mau gosto era aquela. E em meio a tudo isso, Aleandro Caruso sentou-se no caixão, aqueles olhos dourados nunca saindo do meu rosto. "Tu", disse ele, a voz áspera por falta de uso, mas com uma autoridade que cortava o pandemônio. "Quem és tu?" Eu não conseguia falar. Minha língua parecia grossa na boca, minha garganta fechada pelo terror e admiração, e a crescente percepção do que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha interrompido um funeral. Eu toquei um homem que todos pensavam estar morto. Eu o trouxe de volta à vida, ou revelei que ele nunca tinha deixado de estar vivo? Responda-me.
A mão dele se estendeu mais rápido do que deveria ser possível para alguém que estava inconsciente momentos antes, e os dedos dele envolveram o meu pulso. O aperto dele era firme, quente, vivo de uma forma que fez uma descarga elétrica percorrer o meu braço. Qual é o seu nome? Emma, gaguejei. Emma Sterling, sou apenas a empregada de mesa. Não foi minha intenção. Vi-o respirar e pensei, ela está a mentir. A voz veio de algum lugar na multidão, aguda com acusação. Isto é algum tipo de truque. Ela deve ter silêncio. Aleandro não gritou, mas a única palavra carregava tanto peso que toda a sala obedeceu instantaneamente. Ele ainda segurava o meu pulso com o polegar pressionado contra o meu ponto de pulsação, como se estivesse a medir os meus batimentos cardíacos da mesma forma que eu medi os dele. Como soubeste? Vi a tua garganta se mover, sussurrei, e depois o teu peito. Estavas a respirar, então verifiquei o teu pulso e todos saíram. Ele soltou o meu pulso e virou-se para falar com a multidão, e vi algo mudar nele. A confusão nos seus olhos transformou-se em autoridade. A vulnerabilidade do despertar foi substituída por algo frio e calculista. Agora, Alessandro, precisas de cuidados médicos. Alguém começou. Eu preciso de respostas. O seu olhar percorreu a sala e eu vi as pessoas recuarem como se tivessem sido queimadas. Alguém tentou enterrar-me viva. Alguém nesta sala pensava que eu estava morta ou queria que eu estivesse. E agora vou descobrir quem. Marco. Ele apontou para um homem com o físico de uma parede, todo músculos e ameaça. Esvaziem a sala. Anotem os nomes de todos. Ninguém sai do local. O salão de baile começou a esvaziar, mas lentamente, com as pessoas lançando olhares para trás, para Aleandro, como se ainda não conseguissem acreditar no que estavam a ver. Tentei escapar com elas, mas a mão dele agarrou a minha novamente, puxando-me de volta com uma gentileza surpreendente. Tu não, disse ele baixinho. Isto é só para os meus ouvidos. Tu ficas. Eu queria discutir, queria soltar a minha mão e correr até os meus pulmões arderem e as minhas pernas cederem, mas algo nos seus olhos me mantinha cativa de forma mais eficaz do que o seu aperto. Uma mistura de curiosidade e algo mais sombrio, algo que parecia quase possessão. Por quê? Consegui perguntar. Por quê? Disse Aleandro Caruso, o seu polegar traçando um círculo na parte interna do meu pulso, o que fez o meu pulso acelerar sob o seu toque. Ou és a mulher que salvou a minha vida, ou fazes parte da conspiração que quase a acabou. E até eu saber qual das duas opções é Emma Sterling, não vais a lado nenhum. O último enlutado saiu, deixando-nos sozinhos num salão cheio de flores destinadas a um funeral que nunca aconteceria. As portas fecharam-se com um baque pesado que soou como uma sentença de prisão. Alessandro levantou-se do caixão e percebi pela primeira vez como ele era alto, como parecia preencher o espaço ao seu redor com uma energia quase avassaladora. Ele balançou ligeiramente e o instinto superou o meu medo. Estendi a mão para estabilizá-lo, pousando as mãos no seu peito. Sob o tecido caro do seu fato, pude sentir o seu coração batendo forte e constante agora. Tão diferente daquele pulso fraco que eu tinha descoberto na sua garganta. Deve sentar-se, eu disse. Estava quase morto há 5 minutos. Preciso saber o que aconteceu comigo. As suas mãos cobriram as minhas, pressionando-as contra o seu peito. E preciso saber por que, entre todas as pessoas, foi você quem percebeu. Por que se importou o suficiente para falar quando ninguém mais o fez? Eu não tinha uma resposta para isso. Eu própria não compreendia. Mas ali, com as mãos presas contra o seu batimento cardíaco, numa sala de baile que cheirava a morte e lírios, senti o primeiro tremor de algo que mudaria tudo. Aleandro Caruso estava vivo por minha causa. E de alguma forma, eu sabia que isso significava que a minha vida nunca mais seria a mesma. A equipa médica chegou em 20 minutos, entrando apressadamente pela porta da sala de baile com equipamentos e urgência. Tentei recuar para lhes dar espaço, mas Aleandro apertou a minha mão com mais força, mantendo-me presa ao seu lado como se eu fosse a sua âncora para a consciência. Não, disse ele simplesmente, e eu fiquei. O Dr. Reeves, um homem de cabelo grisalho com mãos firmes e olhos preocupados, examinou Alessandro com deficiência prática enquanto fazia perguntas em voz baixa e cuidadosa. Pressão arterial, resposta das pupilas, frequência cardíaca. Observei os números nos monitores subirem de perigosamente baixos para algo mais próximo do normal
e senti uma estranha sensação de alívio que não tinha o direito de sentir. Este homem era um estranho. Mais do que isso, era perigoso. Todos na cidade sabiam o que o nome Caruso significava. Foi envenenado, anunciou finalmente o Dr. Reeves, tirando as luvas de látex. Tetrodotoxina, se tivesse de adivinhar, imita a morte. Diminui a frequência cardíaca e a respiração a níveis quase imperceptíveis. Na dose certa, pode fazer alguém parecer morto por horas, mesmo para pessoal médico treinado. Toxina de baiacu, disse a Leandro, sua voz ainda áspera, mas ficando mais forte a cada minuto que passava. Alguém queria me morto. Alguém quase conseguiu. O Dr. Reeves arrumou o seu equipamento com movimentos bruscos e irritados. Mais algumas horas naquele caixão e você teria sufocado. A dose foi calculada para mantê-lo inconsciente apenas o tempo suficiente para o enterro. Quem fez isso sabia exatamente o que estava a fazer. Senti-me mal. O champanhe que bebi durante o meu intervalo revirou-me o estômago. Alguém planeou isso. Envenenou a Leandro Caruso com uma substância que o faria parecer morto. Enganou médicos e familiares. Providenciou para que ele fosse enterrado vivo. A crueldade disso fez-me arrepiar. Quero relatórios toxicológicos de tudo o que consumi nas últimas 48 horas. Aleandro, peça comida, bebidas, medicamentos, tudo. Já está a ser providenciado. Uma nova voz me fez sobressaltar. Virei-me e vi um homem parado na porta, alto e magro, com cabelos escuros grisalhos nas têmporas e olhos que me avaliavam como se eu fosse uma ameaça a ser neutralizada. A casa foi trancada. Ninguém entra ou sai até descobrirmos quem fez isto. Ótimo. Alessandro finalmente soltou a minha mão e senti a perda do seu calor como algo físico. Ele levantou-se, ignorando os protestos do Dr. Reeves, e ajeitou o casaco do fato com uma compostura que parecia impossível para alguém que acabara de acordar de um coma induzido por veneno. Dante, esta é Emma Sterling, a empregada de mesa que salvou a minha vida. Emma, este é Dante Russo, o meu chefe de segurança. O olhar de Dante fixou-se em mim e eu resisti à vontade de recuar. A empregada de mesa? Tem a certeza? Tenho a certeza de que ela foi a única que percebeu que eu ainda respirava. O tom de Aleandro tinha uma ponta de agressividade que fez Dante cerrar os dentes, o que levanta questões interessantes sobre todos os outros naquela sala. Vou começar os interrogatórios imediatamente, disse Dante, começando pelo médico legista que declarou a sua morte. Faça isso, e Dante. Aleandro esperou até que o seu chefe de segurança o olhasse nos olhos. Coloque alguém para vigiar a menina Sterling. Proteção 24 horas. O meu coração parou. O quê? Não, eu não preciso. Você impediu o meu funeral, interrompeu Alessandro, voltando aqueles olhos dourados para mim. Você expôs quem tentou me matar. Eles não vão gostar dessa interferência. A realidade do que eu tinha feito atingiu-me como água gelada. Eu pensava que estava a salvar uma vida, e tinha salvado, mas também tinha pintado um alvo nas minhas costas. Quem quer que tivesse envenenado a Leandro Caruso, quem quer que tivesse sido confiante o suficiente para encenar a sua morte e organizar o seu funeral, iria ver-me como uma ameaça, uma testemunha, um problema a ser eliminado. Eu não sou ninguém, sussurrei, com o medo a cobrir a minha língua. Sou apenas... Tenho 3 empregos para pagar o aluguer de um estúdio. Não tenho nada a ver com o teu mundo. Eles não se importarão comigo. Importar-se-ão que tenhas arruinado o plano deles. Aleandro aproximou-se e sentiu o seu cheiro. Sândalo e algo mais sombrio, como fumo e perigo. Importar-se-ão que sejas uma ponta solta. E no meu mundo, Emma, pontas soltas não sobrevivem por muito tempo. Eu queria discutir, queria insistir que podia cuidar de mim mesma, que iria para casa, trancaria as portas e fingiria que esta noite nunca tinha acontecido. Mas, olhando nos seus olhos, eu sabia que ele estava certo. Eu tinha entrado em algo muito além da minha compreensão, e não havia como voltar atrás. O que queres de mim? Perguntei, sem respostas. Ele apontou para Dante, que se moveu para ficar junto à porta, aguardá-la, percebi, aguardar-me. Conta-me tudo. O que viste, quando viste, porque decidiste falar, então eu contei. Contei-lhe sobre servir champanhe e tentar ser invisível. Sobre ter recebido a ordem de arrumar as flores. Sobre ter visto aquele tremor na garganta dele e o peito a subir levemente. Contei-lhe sobre ter verificado o pulso dele.
sobre ter sentido o batimento cardíaco tão fraco que pensei que fosse imaginação minha, sobre ter gritado porque algo em mim não conseguia ficar em silêncio enquanto um homem vivo era lamentado como morto. Aleandro ouviu com uma intensidade que me fez sentir nua. Ele não interrompeu, não questionou, apenas absorveu cada palavra como se estivesse a arquivá-la para análise posterior. Quando terminei, o silêncio se estendeu entre nós, quebrado apenas pelo som distante de vozes. Os homens de Dante, imaginei, começando a investigação. Tu te arriscaste, disse Alessandro finalmente. Tu devias saber como isso pareceria. Uma empregada de mesa gritando que o convidado de honra não estava morto. Tinhas de saber que iriam pensar que eras louca ou pior. Eu realmente não pensei, admiti. Eu simplesmente não podia deixá-los enterrar-te vivo. Por que não? A pergunta ela apanhou-me desprevenida. O quê? Por que não deixá-los enterrar-me? Ele aproximou-se e eu dei por mim a recuar até as minhas pernas baterem numa cadeira. Não sou um homem bom, Emma. Fiz coisas que a fariam fugir a gritar. Magoei pessoas, destruí vidas, construí um império baseado no medo e no sangue. Por que alguém como você se importaria com o que aconteceu a alguém como eu? Eu não tinha uma resposta que fizesse sentido. Mas, olhando para ele, para as linhas marcantes do seu rosto e as sombras nos seus olhos, dei por mim a dizer: porque todos merecem respirar, não importa quem sejam ou o que tenham feito. Ninguém merece ser enterrado vivo. Algo mudou na sua expressão. Uma rachadura naquela fachada controlada que me permitiu vislumbrar a emoção crua por baixo. Surpresa, talvez, ou o reconhecimento de algo que ele não esperava encontrar. Vais ficar aqui, disse ele. E não era uma pergunta. Na propriedade, sob a minha proteção até encontrarmos quem fez isto. Não posso. O pânico agarrou-me à garganta. Tenho trabalho amanhã, 3 turnos. Vou perder os meus empregos se não aparecer, e não posso me dar ao luxo disso. Eu vou pagar-lhe. Ele disse isso como se o dinheiro não fosse nada. Como se toda essa minha existência precária pudesse ser resolvida com um talão de cheques. O que quer que ganhe num mês, eu triplico. Fica aqui. Fica em segurança. E ajuda-me a descobrir quem tentou matar-me. Ajudar-te? Não sei nada sobre ti. Repara nas coisas. A mão dele subiu para segurar o meu queixo, inclinando o meu rosto na direção dele. E o toque fez com que uma descarga elétrica percorresse a minha espinha. Viste o que médicos experientes não viram. Prestaste atenção quando todos os outros estavam ocupados demais a lamentar-se para perceber que o chefe deles ainda respirava. Isso torna-te valiosa, Emma Sterling. E no meu mundo, coisas valiosas são protegidas. Eu deveria ter dito não. Deveria ter insistido em ir para casa, em arriscar, em manter a distância cuidadosa entre o mundo dele e o meu. Mas o seu polegar traçava a minha maçã do rosto, e os seus olhos continham algo que parecia quase admiração, e eu estava tão cansada de ser invisível. 1 semana, ouvi-me dizer, só até você descobrir quem fez isso. Aleandro sorriu, e isso transformou o seu rosto de bonito para devastador. 1 semana, ele concordou. Embora algo no seu tom sugerisse que ele estava a mentir, o quarto de hóspedes que me deram era maior do que todo o meu apartamento. Janelas do chão ao teto davam vista para jardins iluminados por uma iluminação paisagística sutil. Uma cama de dossel dominava o espaço com lençóis que provavelmente custavam mais do que o meu aluguer mensal. E a casa de banho tinha uma banheira onde cabiam 3 pessoas. Fiquei parada na porta, segurando a pequena bolsa que os homens de Dante tinham recuperado do meu armário no trabalho, sentindo-me completamente deslocada. Há um botão de pânico ao lado da cama, disse uma voz feminina atrás de mim. Virei-me e vi uma morena impressionante na casa dos 30 anos, vestida com calças pretas e uma camisa branca impecável. Aperte-o e a segurança chegará em 30 segundos. Terá guardas à sua porta a noite toda. Você é... Eu parei, sem saber como perguntar quem ela era. Sofia, irmã de Aleandro. Ela estendeu a mão e eu apertei-a, notando a força do seu aperto. Ouvi dizer que salvou a vida do meu irmão. Eu apenas notei que ele estava a respirar e arrisquei parecer idiota ao dizer isso. Os olhos escuros de Sofia me avaliaram com a mesma intensidade que eu vi no olhar de Alessandro. Isso exigiu coragem ou estupidez? Ainda não decidi qual das duas. Provavelmente estupidez, admiti. Ela riu.
um som que pareceu surpreendê-la. Gosto de você, isso é raro. A maioria das pessoas que entra nesta casa fica lá apavorada ou calculista. Você apenas parece perdida. Estou perdida. Sentei-me na beira da cama. Os acontecimentos da noite finalmente me atingiram. As minhas mãos tremiam. Percebi que estavam a tremer há horas. Há algumas horas eu estava a servir champanhe. Agora estou na mansão de um mafioso com guardas armados à minha porta porque alguém tentou enterrar o seu irmão vivo. Como é que esta é a minha vida? Sofia sentou-se ao meu lado e, por um momento, pareceu abandonar a armadura do nome Caruso. Fizeste algo bom esta noite, Emma. Salvaste alguém que provavelmente não merecia ser salvo. Mas ele é meu irmão e por isso tens a minha gratidão e a minha proteção. Por que precisaria da tua proteção? Perguntei. Alisandro já disse. Dele. A voz dela baixou. O meu irmão é complicado, perigoso e olha para ti como se fosses um quebra-cabeças que ele precisa resolver. Tenha cuidado, Emma. No nosso mundo, as pessoas de quem gostamos tornam-se alvos. E Alessandro gosta de muito poucas coisas. Antes que eu pudesse processar aquele aviso, ela desapareceu, deixando-me sozinha numa sala que parecia uma gaiola dourada. Tomei um banho, lavando o cheiro de lírios e champanhe, e vesti o pijama que alguém tinha gentilmente providenciado, de seda, é claro, porque aparentemente até a roupa de dormir nesta casa custava mais do que eu ganhava numa semana. Eu deveria estar exausta. Em vez disso, deitei naquela cama enorme, olhando para o teto, e pensei nos olhos de Alessandro se abrindo para me encontrar, na sua mão no meu pulso, medindo o meu pulso, na maneira como ele disse o meu nome, como se estivesse a memorizá-lo. O sono acabou por chegar, mas foi agitado, cheio de sonhos com caixões, olhos dourados e mãos que me seguravam com muita força. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas que eu tinha esquecido de cobrir e com o cheiro de café. Por um momento de desorientação, pensei que estava atrasada para o trabalho, que tinha dormido demais e perderia o meu turno da manhã na lanchonete. Então vi o quarto ao meu redor, caro e desconhecido, e lembrei-me do funeral, do pulso sob os meus dedos. Aleandro Caruso, vivo. Uma batida na porta me fez sobressaltar. Entre, chamei, esperando que fosse a Sofia ou talvez uma empregada. Aleandro entrou com uma bandeja com café e bolos e eu esqueci-me de respirar. Ele tinha trocado o fato do funeral por calças de ganga escuras e uma camisa preta que não escondia os músculos magros por baixo. O cabelo ainda estava úmido do banho e sem a roupa formal, ele parecia mais jovem, mais humano, mas ainda perigoso. Isso nunca mudaria, mas ele estava acessível de uma forma que me revirou o estômago. Estás acordada, disse ele, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Não tinha a certeza se irias dormir até ao meio da manhã. Puxei os cobertores para cima, subitamente consciente de que estava a usar um pijama de seda na cama enquanto ele estava de pé ao meu lado. Que horas são? Quase meio-dia. Ele sentou-se na cadeira junto à janela com uma facilidade que sugeria que já tinha feito isso antes. Visitava mulheres nos seus quartos, levava-lhes café, fazia-as sentir-se especiais e presas ao mesmo tempo. Precisavas de descansar. A queda de adrenalina da noite passada deve ter sido brutal. Tinha sido. O meu corpo inteiro doía como se eu tivesse corrido uma maratona. Descobriste quem te envenenou? A sua expressão escureceu. Temos suspeitos. A toxina estava no meu uísque. Uma garrafa de Macallan, 1926, que supostamente era um presente da família Marchetti. Eles alegam ignorância, é claro. Acreditas neles? Acredito que alguém queria que eu pensasse que foram eles. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, e viu o estrategista por baixo da superfície. Os Marchetti são aliados há 20 anos. Matar-me daria início a uma guerra que eles não podem vencer. Incriminá-los pela minha morte, porém, eliminaria duas ameaças de uma só vez. Estiquei a mão para o café, precisando de algo para fazer com as mãos. Estava perfeito. A temperatura certa, a quantidade certa de natas, como se ele soubesse como eu gostava. E agora? Agora vou descobrir quem é realmente o responsável e vou mantê-lo por perto enquanto o faço. Os olhos dele encontraram os meus por cima da borda da sua chávena de café. Está sob a minha proteção, Emma. Isso significa que não sai desta casa sem guardas. Não fala com ninguém que eu não tenha aprovado. Não correrás riscos. Estás a falar de mim como se eu fosse tua propriedade.
Nesta casa, sob o meu teto, tu és. Ele disse isso sem se desculpar, sem hesitar. Sei que ainda não compreendes o meu mundo, mas nele proteção é propriedade. Segurança é controlo. E eu controlo tudo no meu domínio. Eu deveria ter ficado zangada. Deveria ter jogado o café na cara dele e exigido sair. Em vez disso, dei por mim a perguntar: por quanto tempo? Até que a ameaça seja eliminada, ele se levantou, indo até a janela para olhar para os seus jardins. Ou até que decidas que prefere correr o risco por conta própria. Isso não é uma escolha. É uma ameaça disfarçada de proteção. Sim, ele concordou, voltando-se para mim. É isso mesmo. Bem-vinda ao meu mundo, Emma. Nada aqui é simples. Ele deixou-me então com o café a arrefecer e pastéis que eu não conseguia comer, a olhar para a porta fechada e a pensar no que me tinha metido. Fora da minha janela, podia ver guardas a patrulhar os terrenos. Dentro, podia ouvir o murmúrio baixo de vozes enquanto o pessoal de Alessandro conduzia a sua investigação. E algures nesta casa enorme, um homem que eu tinha salvado do enterro estava a tratar-me como uma carga preciosa que precisava de ser trancada para ser mantida em segurança. Eu queria ser vista, ser importante, ser algo mais do que invisível. Devia ter tido mais cuidado com o que desejava. 3 dias passaram num borrão de luxo e cativeiro. Acordava todas as manhãs com o pequeno almoço entregue por funcionários silenciosos. Passava lá as tardes na biblioteca ou nos jardins, sob o olhar atento dos guardas, e jantava na sala de jantar formal com Alessandro, Sofia e, ocasionalmente, Dante, discutindo tópicos que mal compreendia. Disputas territoriais, cadeias de abastecimento, alianças políticas que nada tinham a ver com eleições e tudo a ver com poder. Alessandro estava sempre presente, uma presença constante da qual eu não conseguia escapar, mesmo quando ele não estava na sala. Eu sentia-o nos guardas posicionados do lado de fora da minha porta, nas roupas que apareciam no meu armário, perfeitamente ajustadas ao meu tamanho, na maneira como os funcionários obedeciam às suas ordens tácitas sobre o meu conforto. Ele estava a tecer uma teia à minha volta, sedosa e inescapável, e eu não sabia se devia ficar grata ou aterrorizada. Na quarta manhã, acordei com vozes elevadas lá embaixo. Vestia um roupão de caxemira, porque aparentemente até os roupões de banho nesta casa eram obscenamente caros. E subi sorrateiramente até o topo da escada, movida por uma curiosidade que provavelmente me iria matar. Não me interessa qual é a história dela, dizia uma voz feminina, aguda de raiva. Ela é um risco. A Leandro, uma empregada de mesa sem formação, sem experiência, sem razão para estar aqui, exceto porque decidiste que ela é especial. Ela salvou a minha vida, Valentina. A voz de Aleandro estava mais fria do que eu jamais a tinha ouvido. Isso torna-a mais do que especial, ou torna-a a infiltrada perfeita. A mulher, Valentina, falava com a confiança de alguém que nunca tinha ouvido um não. Pense nisso. Ela por acaso está a servir no seu funeral. Ela por acaso repara no que médicos experientes não viram. Ela por acaso grita alto o suficiente para interromper todo o processo. É demasiado conveniente. Senti-me mal. Era isso que eles pensavam? Que eu tinha feito parte da conspiração? A investigação de Dante e Liboa. Aleandro disse que ela teve 3 empregos nos últimos 2 anos. Mora num estúdio no Distrito Industrial. Não tem antecedentes criminais, nem contactos suspeitos. Ela é exatamente o que parece ser. Uma mulher a tentar sobreviver, que por acaso estava no lugar certo na hora certa, ou no lugar errado. Valentina rebateu. Ela é uma distração. Aleandro, estás tão focado em proteger a tua pequena heroína que não estás a ver o quadro geral. O panorama geral, disse Alessandro, baixando a voz para um tom que me fez arrepiar a pele com um aviso. É que alguém da minha organização tentou me matar? Alguém próximo o suficiente para envenenar o meu estoque particular? Com conhecimento suficiente para usar uma toxina que imitaria a morte? Ousado o suficiente para pensar que poderia me enterrar e assumir o meu império? Até eu encontrar essa pessoa, todos são suspeitos. Todos, exceto a mulher que não tinha nada a ganhar ao me salvar e tudo a perder. O silêncio tornou-se pesado e tenso. Eu deveria ter me retirado para o meu quarto, mas não conseguia me mover. Paralisada no topo da escada,
como uma criança a ouvir conversas de adultos. Você está a dormir com ela. A acusação de Valentina cortou o silêncio como uma lâmina. Ainda não. A minha respiração parou. A certeza casual nessas duas palavras fez o calor inundar o meu rosto e algo perigoso se enrolar no meu estômago. Mas tu queres, Valentina insistiu. Posso ver isso na maneira como olhas para ela. Como se ela fosse algo precioso, em vez de uma complicação que vai fazer com que sejas morto. O que eu quero, Alejandro disse lentamente, deliberadamente, não é da tua conta. És a minha contabilista, Valentina, não a minha guardiã. Faz o teu trabalho e deixa a minha vida pessoal em paz. A tua vida pessoal afeta os negócios da família. Sabes disso melhor do que ninguém. Passos aproximaram-se das escadas e eu corri de volta para o meu quarto. O coração batia forte. Ela está a tornar-te fraco, Alisandro. E no nosso mundo, homens fracos não sobrevivem. Cheguei ao meu quarto no momento em que ouvi os saltos dela a subir as escadas. Fechei a porta suavemente e encostei-me nela, tentando processar o que tinha ouvido. Aleandro queria-me não apenas como uma curiosidade ou um quebra-cabeças a resolver, mas como algo mais. E essa constatação aterrorizou-me quase tanto quanto o veneno. Os guardas e a consciência constante de que estava a nadar em águas muito profundas para alguém como eu. Uma batida me fez sobressaltar. Emma, a voz de Aleandro veio através da porta. Eu sei que estás acordada. Consigo ouvir a tua respiração. Abri a porta tentando parecer casual, como se não tivesse acabado de ouvir a sua conversa privada. Ele estava no corredor, vestido com calças cinza escuro e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, olhando para mim com aqueles olhos dourados que viam demais. O que ouviste? Perguntou ele. O suficiente para saber que as pessoas pensam que sou um conspirador ou uma distração. Levantei o queixo, recusando-me a ser intimidada. Qual dos dois sou? Nenhum. Ele entrou no meu quarto sem ser convidado e eu deixei-o entrar porque parecia impossível impedi-lo. És uma complicação que eu não previ, mas isso não faz com que sejas indesejável. A Valentina parece achar que estou a tornar-te mais brando. A Valentina acha que tudo o que não envolve margens de lucro é uma fraqueza. Ele dirigiu-se à janela, olhando para o terreno como se estivesse a ver algo que eu não conseguia ver. Ela não está errada ao dizer que estás a afetar o meu julgamento, mas está errada quanto à natureza desse efeito. O que isso significa? Ele voltou-se para mim e a intensidade do seu olhar fez-me dar um passo para trás involuntariamente. Significa que, pela primeira vez em 10 anos, estou a pensar em outra coisa que não seja negócios e sobrevivência. Significa que, quando deveria estar focado exclusivamente em descobrir quem tentou me matar, estou, em vez disso, a garantir que tenhas flores frescas no teu quarto e café preparado exatamente como gostas. Significa, Emma, que te tornaste importante para mim de uma forma que desafia a lógica. Mal nos conhecemos, sussurrei. Sei que arriscaste a tua vida por uma estranha. Sei que tens 3 empregos porque és demasiado orgulhosa para pedir ajuda. Demasiado teimosa para desistir, mesmo quando a vida continua a derrubar-te. Sei que tomas o teu café com natas e sem açúcar. Que lês poesia quando pensas que ninguém está a ver. Que tens pesadelos com caixões e acordas à procura de algo que não consegues nomear. Ele atravessou a distância entre nós em 2 passos. E de repente, ele estava tão perto que eu podia sentir o seu calor. Sentir aquele cheiro familiar de sândalo e perigo. Eu sei mais sobre ti do que pensas, Emma Sterling. E tudo o que descubro me faz querer saber mais. As minhas costas bateram na parede. Eu nem tinha percebido que estava a recuar. Isso é loucura. Tu és um chefão do crime. Eu não sou ninguém. Isso não faz sentido. Nada sobre nós faz sentido. A mão dele subiu para acariciar o meu rosto, o polegar traçando a minha maçã do rosto, como ele tinha feito naquela primeira noite. Mas o sentido é superestimado. O que sinto quando olho para ti? O que senti quando abri os olhos e te vi em pé sobre o meu caixão como um anjo vingador? Isso é real. E não sinto nada real há mais tempo do que consigo lembrar. Aleleandro, diz-me para parar. A outra mão dele apoiou-se na parede ao lado da minha cabeça, prendendo-me sem me tocar. Diz-me que não sentes isso entre nós e eu vou afastar-me. Vou manter-te segura e protegida e à distância. Mas se não consegues dizer isso, Emma, se há alguma parte de ti que sente o que eu sinto, então para de fugir disso.
Eu não conseguia falar. A minha língua estava pesada na boca. A minha respiração estava acelerada. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, como se estivesse a tentar escapar. Liz estava certo. Eu sentia isso. Essa atração magnética que não fazia sentido. Essa atração que desafiava todas as objeções lógicas que a minha mente podia produzir. Eu sentia isso na forma como o meu pulso acelerava quando ele entrava numa sala. Na forma como eu me pegava ao ouvir a sua voz. Nos sonhos que eu estava andando. Que eram muito mais perigosos do que pesadelos. Estou com medo. Finalmente consegui. Ótimo. O seu polegar moveu-se para traçar o meu lábio inferior. E eu senti aquele toque em todos os lugares. O medo significa que és inteligente o suficiente para entender o que é isto, o que eu sou, o que estar perto de mim pode custar-te. Então por que estás a insistir nisto? Porque sou um bastardo egoísta que pega o que quer. Ele inclinou-se para mais perto, os seus lábios a apenas alguns centímetros dos meus. E eu quero-te, Emma. Quero-te de maneiras que nada têm a ver com gratidão ou proteção. Quero-te na minha cama, na minha vida, em lugares onde ninguém mais teve permissão para chegar. E cansei de fingir o contrário. Ele estava a dar-me uma escolha. Eu podia ver isso na tensão nos seus ombros, na maneira como ele se controlava, apesar de cada palavra declarar a sua intenção. Uma palavra minha e ele recuaria. Uma rejeição e ele colocaria aquela distância de volta entre nós. Trancaria-me nesta gaiola dourada como nada mais do que uma testemunha protegida. Eu deveria ter dito não. Deveria ter me lembrado de todas as razões pelas quais isso era perigoso, errado e destinado a terminar mal. Deveria ter me protegido da maneira que aprendi a fazer depois que meus pais morreram. E o mundo provou repetidamente que eu estava sozinha. Em vez disso, acertei a distância entre nós e beijei-o. Foi como tocar um raio. A boca dele tomou a minha com uma fome que me roubou o fôlego. Uma mão deslizou para o meu cabelo, enquanto a outra envolveu a minha cintura, puxando-me contra ele. Eu ofeguei e ele aproveitou-se, aprofundando o beijo até eu não conseguir pensar, não conseguir respirar. Não conseguia lembrar-me de nenhuma das razões pelas quais isso era uma péssima ideia. Já tinha sido beijada antes. Encontros rápidos e desajeitados com rapazes que não sabiam o que estavam a fazer e não se importavam em aprender. Isto era diferente. Alessandro beijava como fazia tudo o resto, com controlo absoluto e precisão devastadora, aprendendo o que me fazia derreter, o que me fazia gemer, o que me fazia esquecer o meu próprio nome. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade e pude ver que o dourado dos seus olhos tinha escurecido para âmbar. Isso, disse ele rudemente, foi a melhor decisão que já tomaste ou a pior. O tempo dirá qual. Provavelmente a pior, admiti, mas não conseguia me arrepender. Provavelmente, ele concordou. Então ele me beijou novamente, mais suavemente desta vez, ternamente, de uma forma que parecia mais perigosa do que paixão. Mas agora és minha, Emma. Para o bem ou para o mal, ligaste-te a mim, e eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Uma batida forte interrompeu o que quer que eu pudesse ter dito. A voz de Dante veio através da porta, urgente e tensa. Chefe, temos uma situação. Aleandro cerrou os dentes, mas deu um passo para trás, colocando uma distância profissional entre nós com uma facilidade que revelava anos de prática. Que tipo de situação? Do tipo que requer a sua atenção imediata. No seu escritório agora, ele olhou para mim, com algo feroz e possessivo no seu olhar. Fique aqui. Não saia desta sala até eu voltar para buscá-la. Alessandro, por favor. A palavra soou estranha na sua boca, como se ele não estivesse habituado a pedir nada. Só desta vez, Emma, não discuta. Fique aqui e fique segura. Então ele se foi, deixando-me sozinha com os lábios inchados e o coração acelerado, imaginando em que eu tinha me metido. Aguentei 30 minutos antes que a curiosidade vencesse a obediência. Disse a mim mesma que iria apenas à biblioteca, que precisava de um livro para me distrair do calor persistente do beijo de Aleandro. Disse a mim mesma que os guardas do lado de fora da minha porta estavam lá para me proteger, não para me prender. Então andar pela casa não era quebrar nenhuma regra. Contei muitas mentiras a mim mesma naquela tarde. A biblioteca ficava no segundo andar,
acessível por um corredor repleto de retratos de Carusos, com expressões severas, olhando para qualquer um que passasse. Eu estava na metade do caminho quando ouvi vozes vindas do escritório de Aleandro. Vozes elevadas e irritadas que me fizeram diminuir o passo. Não pode estar a falar a sério sobre essa rapariga. Alguém dizia, uma voz masculina, mais velha, com autoridade. Ela é uma complicação de que não precisamos agora. O que eu faço com Emma Sterling não é da tua conta. A voz do tio Alisandro era fria o suficiente para congelar. Concentre-se em encontrar o traidor entre nós. Não na minha vida pessoal. A sua vida pessoal torna-se da nossa conta quando ameaça a família. O tio, eu não sabia o nome dele, não estava a recuar. Tornou-se vulnerável, Aleandro. Está distraído, mole, protetor de uma mulher que não significa nada no nosso mundo. Ela significa algo para mim. Desde quando deixa as emoções ditarem as decisões de negócios? Desde que alguém tentou enterrar-me vivo. A explosão de raiva fez-me estremecer. Nunca tinha ouvido Aleandro perder o controle. Nunca tinha ouvido aquele gelo rachar para revelar a fúria por baixo. Desde que acordei num caixão e descobri que a única pessoa que se importava se eu vivia ou morria era uma empregada de mesa que eu nunca tinha visto. Desde que percebi que todos nesta sala, todos nesta família, estavam perfeitamente satisfeitos em deixar-me sufocar debaixo da terra, desde que isso servisse os seus propósitos. O silêncio caiu pesado com o choque. Não estás a falar a sério, disse o tio, mas agora ele parecia incerto. Não estou? A voz de Aleandrori voltou àquele silêncio perigoso. Alguém me envenenou, tio. Alguém que tinha acesso aos meus aposentos privados, ao meu estoque pessoal, ao meu círculo íntimo. Alguém que conhecia a minha agenda bem o suficiente para calcular a dosagem perfeita. Essa pessoa está nesta família ou está a ser protegida por alguém desta família. Então, perdoe-me se estou mais interessado na lealdade de uma estranha que salvou a minha vida do que nas opiniões de parentes que nem sequer verificaram se eu estava realmente morto. Passos se aproximaram da porta. Virei-me para fugir, mas não fui rápido o suficiente. A porta se abriu e o tio de Alessandro, um homem de cabelos grisalhos com os olhos dourados de Alessandro, e 2 vezes mais duro que ele, quase colidiu comigo. A escutar, observou ele, seu olhar percorrendo-me com desdém evidente. Que previsível. Eu estava a ir para a biblioteca, disse eu, levantando o queixo apesar do calor que inundava meu rosto. Não era minha intenção. Ela não precisa de se explicar para si. Alessandro apareceu na porta e o olhar que lançou ao tio poderia descascar tinta. Emma, venha cá. Fui para o lado dele e o seu braço imediatamente envolveu a minha cintura, puxando-me para perto, num gesto de posse que era claramente destinado ao tio. Este é o meu tio, Roberto Caruso. Ele estava de saída. Os olhos de Roberto estreitaram-se. Isto não acabou, Aleandro. Sim, disse Aleandro secamente. Acabou. Sai da minha casa e não voltes até estares preparado para mostrar respeito pelas pessoas que escolhi proteger. Roberto saiu com um último olhar de desprezo na minha direção. No momento em que a porta da frente se fechou, senti o aperto de Alessandro sobre mim afrouxar, embora ele não me tenha largado completamente. Desculpa, disse eu. Eu sei que me disseste para ficar no meu quarto. Eu só... Tu não és uma prisioneira, Emma. Não precisas de pedir desculpa por andares pela casa onde moras. Ele guiou-me até ao seu escritório, fechando a porta atrás de nós. A sala era masculina e imponente. Madeira escura, móveis de couro, paredes forradas com livros que pareciam mais vermelhos do que decorativos. Mas o meu tio estava certo sobre uma coisa. Tu estavas a escutar. Não foi de propósito. Ouvi vozes e quis saber o que estavam a dizer sobre ti. Ele dirigiu-se ao bar no canto, servindo um líquido âmbar em 2 copos. Não te culpo. Na tua posição, teria feito o mesmo. Ele entregou-me um copo e eu aceitei, apesar de raramente beber. O uísque queimou ao descer, mas acalmou os meus nervos. O teu tio odeia-me. O meu tio odeia tudo o que ameaça a sua influência nas decisões da família. Tu ameaças essa influência só por existires. Aleandro acomodou-se numa das cadeiras de couro, gesticulando para que eu me sentasse na outra. Ele não está errado ao dizer que tu complicas as coisas. Mas complicações nem sempre são ruins. Toda a tua família acha que eu sou um problema.
Toda a minha família acha que qualquer coisa que não sirva aos seus interesses imediatos é um problema. Ele girou o uísque no copo, observando o líquido refletir a luz. Eles esqueceram o que significa valorizar algo além do poder e do lucro. Se há algo que me lembra, Emma, é que há mais na vida do que construir um império. Sentei-me encolhida na cadeira e observei-o. Nesta sala, rodeado pelos símbolos do seu poder, ele deveria parecer invencível. Em vez disso, parecia cansado, o peso da suspeita e da traição envelhecendo-o além dos seus 38 anos. Como consegue viver assim? Perguntei. Perguntei. Sempre desconfiado, sempre cauteloso, sem saber em quem confiar. Aprendes a confiar mais nas ações do que nas palavras, na lealdade demonstrada, mais do que na lealdade declarada. Os seus olhos encontraram os meus. Tu agiste quando todos os outros apenas representavam. Isso vale mais do que 1000 declarações de lealdade. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa teria feito. Não. Ele inclinou-se para a frente, irradiando intensidade. Tu fizeste o que uma boa pessoa teria feito. Há uma diferença. E no meu mundo, pessoas boas são raras o suficiente para serem preciosas. O peso do seu olhar pousou sobre mim como algo físico. Ele estava a olhar para mim como se eu fosse algo valioso, algo que valesse a pena proteger. E eu não sabia como lidar com isso. Passei tanto tempo sendo invisível, sendo ignorada, estando sozinha. Essa importância repentina parecia estar sob os holofotes sem que eu tivesse pedido. Eu devo ir, eu disse, pousando o meu copo, para que possas voltar a descobrir quem tentou matar-te. Fica. Ele levantou-se e sentou-se no braço da minha cadeira, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Por favor, fica comigo por um tempo. Estou cansada de pensar em traidores, veneno e política familiar. Quero pensar em algo bom. Não sou assim tão boa, sussurrei. És boa o suficiente para mim. A mão dele encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se nos meus, com uma gentileza que contradizia tudo o que eu sabia sobre ele. E neste momento, Emma, isso é tudo o que importa. Então fiquei. Sentei-me no escritório de Aleandro Caruso enquanto ele me contava histórias sobre a construção do seu império, sobre os erros que cometeu e os preços que pagou, sobre a solidão de estar no topo sem ninguém em quem confiar e nada a perder. E contei-lhe sobre a minha vida, os pais que perdi, os empregos que tive, os sonhos que abandonei porque a sobrevivência tinha prioridade sobre a ambição. Conversamos até o sol se pôr e as sombras encherem o escritório, até os guardas trocarem de turno lá fora e o jantar ser servido e retirado sem ser tocado. Conversamos como se fôssemos pessoas normais, como se não houvesse homens armados a patrulhar o terreno, investigações sobre tentativas de homicídio e famílias que queriam que eu desaparecesse. E quando ele finalmente me acompanhou de volta ao meu quarto, sem nunca soltar a minha mão, percebi que em algum momento nos últimos 4 dias, eu tinha deixado de ser apenas a empregada que salvou a vida dele. Eu tinha me tornado a mulher que estava se apaixonando por um homem que poderia destruí-la. A virada aconteceu no 7º dia, justamente quando eu estava começando a acreditar que talvez, impossivelmente, eu pudesse construir uma vida neste mundo estranho em que Alessandro vivia. Acordei com gritos, não a raiva controlada e fria que eu tinha ouvido antes, mas uma fúria genuína que sacudia as janelas. Vestia-me rapidamente e corria a escada abaixo, com os meus guardas seguindo-me de perto, para encontrar o hall de entrada cheio de pessoas. Leandro estava no centro, com o rosto uma máscara de raiva mal contida, enquanto Dante segurava um homem que eu nunca tinha visto antes pelo colarinho. O homem sangrava pelo nariz, o seu fato caro estava rasgado, os seus olhos arregalados com o tipo de medo que vem de saber que a morte é iminente. Conta-lhe, ordenou Leandro com uma voz rouca. Conta a Emma Sterling exatamente o que fizeste. O olhar do homem encontrou-me nas escadas e vi um lampejo de reconhecimento no seu rosto. Eu não sabia, ele ofegou. Juro que não sabia que ela realmente faria isso. Quem? Desci as escadas lentamente, atraída por algo que não conseguia nomear. Quem fez o quê? A minha filha. O homem, mais velho, grisalho, com o ar de alguém que tinha sido destruído, debatia-se nas mãos de Dante. Catarina. Foi ela quem envenenou Alessandro. Ela queria casar com ele para unir as nossas famílias, mas ele recusou.
Então ela decidiu matar-me e incriminar os Marchetti. Aleandro concluiu friamente, iniciando uma guerra que enfraqueceria ambas as famílias e deixaria a sua imposição de preencher o vazio de poder. Senti-me mal. Isto era sobre propostas de casamento rejeitadas e política familiar, sobre jogos de poder que eu não conseguia compreender, e eu tinha entrado no meio disso ao salvar a vida de Aleandro. Onde ela está agora? Exigiu Dante. Fugiu, a voz do homem falhou. Ela fugiu quando soube que estavas vivo. Não sei para onde. Estás a mentir. Aleandro moveu-se com graça mortal, sacando uma arma que eu não sabia que ele carregava e pressionando-a contra a têmpora do homem. És pai dela. Sabes exatamente para onde ela fugiria. A voz de Sofia cortou a tensão. Ela estava parada na porta da sala de jantar, parecendo calma, apesar da violência que se desenrolava no hall de entrada. Não na frente da Emma. Os olhos de Aleandro se voltaram para mim, e vi o momento em que ele se lembrou que eu estava lá, testemunhando tudo. Seu maxilar se contraiu, mas ele abaixou a arma. Dante, leve-o para o porão. Faça-o falar. Não. O homem resistiu enquanto Dante o arrastava em direção a uma porta que eu nunca tinha notado antes. Por favor, eu conto tudo. Só não faça isso. A porta fechou-se com o seu pedido e o silêncio tomou conta do local. Aleandro ficou de costas para mim, ombros rígidos, a arma ainda na mão. Eu deveria estar horrorizada. Deveria estar a correr para a saída, exigindo sair daquela casa de violência e crueldade casual. Em vez disso, dei por mim a caminhar na direção dele. Alessandro, eu disse suavemente. Ele virou-se e o olhar nos seus olhos parou o meu coração. Era o olhar de um homem que acabara de mostrar a sua verdadeira natureza a alguém importante, que expusera o monstro por baixo da fachada controlada e esperava a inevitável rejeição. Isto é quem eu sou, disse ele secamente. Isto é o que eu faço. Torturo homens que me traem para obter informações. Mato pessoas que ameaçam o que é meu. Construí o meu império com sangue e medo, e faria isso novamente sem hesitar. Ele deu um passo em minha direção, depois parou como se tivesse medo de se aproximar demais. Então vá em frente, Emma. Fuja. Diga-me que não consegue lidar com este mundo, que quer sair. Eu vou deixar-te ir. Vou garantir que estejas protegida. Vou arranjar um lugar seguro para ti. Dar-te dinheiro suficiente para recomeçares. É só dizer. Olhei para ele. Olhei mesmo para ele. Para o homem que me trazia café na cama e aprendeu como eu gostava, que segurava a minha mão enquanto me contava histórias sobre a sua vida, que me beijava como se eu fosse algo precioso, algo que valia a pena proteger, que me defendia perante a sua família, mesmo que isso lhe custasse o apoio deles. Não, eu disse, e ele pestanejou. Não, não, eu não vou fugir. Eu diminuí a distância entre nós, tirando a arma da mão dele e colocando-a na mesa do corredor com os dedos trêmulos. Eu não sou burra, Alisandro. Eu sei o que tu és. Eu sei, desde o funeral, que tipo de homem volta dos mortos com tanto poder, com tanto medo associado ao seu nome. Mas também sei o que tem sido para mim. E isso importa mais do que o que és para todos os outros. Estás louca? Ele sussurrou. Mas as suas mãos subiram para emoldurar o meu rosto, segurando-me como se eu pudesse desaparecer. Devias estar aterrorizada. Estou aterrorizada, admiti. Mas não contigo. Com perder isto. Com voltar a ser invisível e solitária e trabalhar até a morte só para sobreviver. Faz-me sentir vista, Alisandro. Faz-me sentir que sou importante. E talvez isso me torne egoísta. Talvez isso me torne tão moralmente comprometida como todos pensam, mas não me importo. Ele beijou-me então com força e desespero, como se estivesse a tentar convencer-se de que eu era real. Beijei-o de volta com igual fervor, colocando toda a minha emoção complicada nisso, o medo e o desejo e a certeza imprudente de que estava exatamente onde deveria estar. Que se danem as consequências. Eu amo-te, disse ele contra os meus lábios, as palavras ásperas e sem prática. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que é loucura, mas eu amo-te, Emma Sterling, e vou queimar qualquer um que tentar tirar-te de mim. O meu coração parou, depois recomeçou, acelerado. Ah, Leandro, não. O seu polegar pressionou os meus lábios. Não respondas a menos que seja sincero.
Não deixes que este momento, esta adrenalina, te faça prometer algo que não podes cumprir. Mas eu falava a sério. Em algum lugar entre acordar no seu caixão e este momento no seu hall de entrada, eu tinha me apaixonado completamente, irrevogavelmente, por um homem que não deveria ser possível. Um senhor do crime com mãos gentis e proteção feroz. Um assassino que me trouxe café e memorizou como eu gostava dele. Eu também te amo, sussurrei. Deus me ajude, mas eu amo. Encontraram Catarina 3 horas depois, escondida num esconderijo fora da cidade. Aleandro partiu com Dante e uma equipa de homens, e eu andava de um lado para o outro no meu quarto, como um animal enjaulado, à espera de notícias que não chegavam. Sofia encontrou-me ao pôr do sol, com 2 copos de vinho nas mãos e uma expressão que era tanto de simpatia quanto de preocupação. Ele vai voltar, disse ela, entregando-me um copo. Alessandro sempre volta. E se ele não voltar? O medo que se acumulava no meu peito transbordou. E se Catarina tiver reforços? E se isso for uma armadilha? E se? E se você enlouquecer com todos esses e se? Sofia sentou-se no banco da janela, gesticulando para que eu me juntasse a ela. Emma, você precisa entender uma coisa sobre o meu irmão. Ele sobreviveu a 3 tentativas de assassinato, 2 guerras de gangues e a paranoia do nosso pai. Ele não construiu este império sendo descuidado. Ele vai lidar com a Catarina e vai voltar para casa para ti. Pareces tão segura. Tenho a certeza. Ela estudou-me por cima do copo de vinho. Porque pela primeira vez desde que o nosso pai morreu, o Alessandro tem algo para que voltar. Alguém que o vê como mais do que apenas uma arma ou uma carteira. Isso torna-o mais perigoso do que nunca. Sentei-me no lugar ao lado dela. O teu tio acha que estou a torná-lo fraco. O meu tio é um idiota que confunde isolamento com força. A voz de Sofia tinha um tom cortante. Alisandro está sozinho no topo há 10 anos. Não confia em ninguém, não deixa ninguém aproximar-se. Isso tornou-o poderoso, mas também vulnerável. O amor não o enfraquece, Emma. Dá-lhe algo para proteger, e não há nada mais perigoso do que um homem a proteger o que ama. Como fazes isso? Perguntei. Viver neste mundo de violência, traição e perigo constante. Encontras algo pelo qual vale a pena viver. Ela sorriu, triste e compreensiva. Para o Alessandro, agora és tu. Para mim é a família. O que resta dela, pelo menos. Todos nós encontramos as nossas razões para permanecer na escuridão. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel vibrou. Aleandro tinha me dado um novo, seguro e encriptado, com apenas alguns números programados. O nome dele apareceu no ecrã. Está feito. Estou a caminho de casa. Um alívio inundou-me tão intensamente que me senti tonta. Ele está bem. Eu disse a Sofia. Ele está voltando. Eu disse. Ela ficou de pé, pegando a minha taça de vinho vazia. Agora vá se arrumar. Quando o Alessandro entrar por aquela porta, ele vai precisar ver você inteira e segura. É a única coisa que vai trazê-lo de volta do que quer que ele tenha que fazer esta noite. Tomei um banho e vesti um vestido simples, azul escuro, justo, mas modesto, uma das muitas coisas que apareceram no meu armário na última semana. Escovei o cabelo até ficar brilhante e tentei não pensar no que isso significava. Se Catarina estava sob custódia ou algo mais permanente, se o homem que eu amava tinha acabado de matar alguém, se eu poderia viver com essa resposta. Ouvi os carros a chegar, ouvi vozes no hall de entrada, ouvi os passos de Aleandro nas escadas, pesados, cansados, mas decididos. Quando ele apareceu na minha porta, havia sangue na sua camisa e exaustão nos seus olhos, mas ele estava inteiro, vivo. Emma, ele sussurrou. E então eu estava nos seus braços, respirando o seu cheiro por baixo do cheiro a cobre do sangue, sentindo o seu batimento cardíaco forte e constante contra o meu. Estás ferida? Afastei-me, verificando se ele estava ferido com as mãos trêmulas. Não é o meu sangue. Ele agarrou a minha mão, roubando-a. A Catarina está morta. Ela tentou fugir, apontou uma arma ao Dante. Ele não teve escolha. Eu devia ter sentido algo em relação a isso. Horror, talvez, ou culpa. Em vez disso, apenas senti alívio por ter acabado, por a ameaça ter sido eliminada, por o Aleandro estar seguro. O que é que isso fazia de mim? Desculpa, disse ele, interpretando mal o meu silêncio.
Eu sei que não foi para isto que te inscreveste. Morte e sangue, e eu beijei-o, interrompendo o seu pedido de desculpas. Eu me inscrevi para ti, eu disse contra os seus lábios. Para tudo em ti, o bom, o terrível e tudo mais. Então, para de pedir desculpas por ser quem tu és. Ele me levantou e eu envolvi as minhas pernas em torno da sua cintura enquanto ele me carregava para a cama. Eu preciso de ti, ele disse com aspereza. Preciso sentir algo além da morte e da raiva. Preciso. Estou aqui. Segurei o seu rosto, fazendo-o olhar para mim. Estou aqui, Aleandro, e não vou a lugar nenhum. O que aconteceu a seguir era inevitável. Estava a acontecer desde aquele primeiro momento na funerária, quando os seus olhos se abriram e me encontraram. Ele deitou-me como se eu fosse algo precioso, algo sagrado, e mostrou-me com as mãos e a boca exatamente o que eu tinha passado a significar para ele. E eu mostrei-lhe o mesmo, que o escolhi isto, escolhi uma vida que não fazia sentido, mas que parecia mais certa do que qualquer outra coisa que já tivesse feito. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no peito dele, os dedos dele traçando padrões no meu ombro nu. Lá fora, os guardas patrulhavam e a propriedade mergulhava na noite. Dentro deste quarto, neste momento, éramos apenas duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Casa comigo, disse Aleandro na escuridão. Eu fiquei imóvel. O quê? Casa comigo? Ele se moveu para poder ver meu rosto. Eu sei que é rápido. Eu sei que você deveria dizer não, mas eu quase morri, Emma. E a única coisa em que eu conseguia pensar quando acordei era que tinha desperdiçado tanto tempo sozinho quando poderia ter construído algo real. Então, casa comigo. Sê minha esposa. Deixa-me passar o resto da minha vida a proteger-te, a amar-te e a compensar cada momento em que te sentiste invisível. Eu deveria ter dito que era muito cedo. Deveria ter salientado que nos conhecíamos há apenas uma semana. Que isso era loucura. Que casamentos construídos com base na intensidade e não em fundamentos nunca duravam. Em vez disso, eu disse, sim. O seu sorriso transformou o seu rosto de bonito para radiante. Sim, sim, vou casar contigo, Aleandro Caruso. Mesmo que seja loucura, rápido e provavelmente vá acabar em desastre. Beijei-o suavemente, porque prefiro ter um curto período de tempo sendo verdadeiramente viva contigo do que um longo período sendo invisível sozinha. Ele puxou-me para mais perto e senti-o relaxar de uma forma que nunca tinha visto antes, como se alguma tensão fundamental tivesse finalmente sido liberada. Vou fazer-te feliz, prometeu ele. Custe o que custar, por mais tempo que eu tenha, vou garantir que nunca te arrependas disso. Eu sei que vais, disse eu, e era sincero. Lá fora, o mundo continuava a sua dança perigosa. Mas aqui nesta sala, neste momento, estávamos seguros. Estávamos juntos. E isso era suficiente. O casamento aconteceu rápido, rápido demais para os padrões normais, mas nada sobre nós tinha sido normal. 2 semanas depois de eu dizer sim, eu estava numa capela privada na propriedade dos Caruso, usando um vestido que custou mais do que eu ganhei em toda a minha vida, preparando-me para casar com um homem que estava morto quando o conheci. Sofia estava ao meu lado como minha dama de honra, ajeitando o meu véu com mãos gentis. Tem a certeza disso? Perguntou ela, não pela primeira vez. Uma vez que se é uma Caruso, não há volta para a vida antiga. Fará parte desta família, com toda a proteção e perigo que isso acarreta. Olhei para o meu reflexo no espelho de corpo inteiro. A mulher que me olhava de volta estava quase irreconhecível, com o cabelo penteado num elegante coque, maquilhagem aplicada por um profissional, envolta em seda marfim que abraçava cada curva. Mas os meus olhos continuavam os mesmos. Ainda incertos, ainda um pouco assustados, ainda meus. Tenho a certeza, disse eu. Nunca tive tanta certeza de nada. A capela era pequena, mas deslumbrante, cheia de rosas brancas e luz de velas. Aleandro queria algo privado, íntimo, com apenas a família e as pessoas em quem mais confiava presentes. Sem espetáculo, sem manobras políticas, apenas nós a fazer promessas que nos uniriam pelo tempo que tivéssemos. A música começou e Sofia apertou a minha mão antes de ocupar o seu lugar no altar. Dante apareceu ao meu lado.
Aleandro pediu-lhe para me levar ao altar, um gesto que surpreendeu a ambos. Ele ama-te, disse Dante baixinho quando começamos a caminhar. Conheço Alessandro há 15 anos. E nunca o vi assim. Tu o mudaste. Ele também me mudou, admiti. Alessandro estava no altar com um fato preto que lhe caía como uma luva. O cabelo penteado para trás, os olhos dourados fixos em mim com tanta intensidade que quase tropecei. Ele parecia todas as fantasias perigosas que eu nunca me permiti ter. Poderoso, bonito e completamente focado em mim, como se eu fosse a única coisa no mundo que importasse. Quando cheguei até ele, ele pegou as minhas mãos nas dele e senti um leve tremor nos seus dedos. Aleandro Caruso, senhor do crime e assassino, estava nervoso. Perceber isso fez-me amá-lo ainda mais. O padre começou a cerimônia, a sua voz ecoando na pequena capela. Mal ouvi as palavras. Tudo em que conseguia concentrar-me era Aleandro. No caminho, ele olhou para mim como se eu fosse a lua. Nas promessas que estávamos a fazer, que iam além da tradição ou da lei. Alessandro Caruso aceita Emma Sterling como tua legítima esposa? Aceito. A sua voz era firme e segura. Protegerei-a com a minha vida. Cuidarei dela acima de tudo. Farei com que ela nunca se arrependa de me ter escolhido. Esses não eram os votos tradicionais, mas eram tão perfeitos para ele que a minha garganta se apertou de emoção. E tu, Emma Sterling, aceitas Alessandro Caruso como teu legítimo esposo? Olhei nos seus olhos e vi o nosso futuro ali, perigoso, belo e imprevisível. Aceito. Estarei ao seu lado em tudo, serei sua parceira e sua igual. Amá-lo-ei mesmo quando o mundo disser que não devo. Aleandro apertou as minhas mãos com mais força e vi algo que parecia lágrimas brilhar nos seus olhos. Então, pelo poder que me foi conferido, eu agora vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Aleandro puxou-me para perto, uma mão deslizando pelo meu cabelo, a outra envolvendo a minha cintura. Ele beijou-me com uma ternura que contradizia tudo o que o mundo sabia sobre ele, colocando todas as promessas, esperanças e necessidades desesperadas naquele único momento. Eu retribuí o beijo, sentindo o gosto salgado. Suas lágrimas eram minhas, eu não sabia dizer. E senti algo se acomodar no meu peito que eu havia perdido durante toda a minha vida. Aquilo era o meu lar. Não a propriedade, nem a capela, nem a cidade, mas aquele homem, aqueles braços, aquele amor impossível que não deveria ter funcionado, mas funcionou. Quando finalmente nos separamos, a pequena reunião explodiu em aplausos. Sofia chorava abertamente. Dante sorria, sorria de verdade, o que eu nunca tinha visto antes. E até mesmo o tio de Alessandro, Roberto, que fora forçado a comparecer pela união familiar, parecia aprovar com relutância. Senhora Caruso, murmurou Alessandro no meu ouvido enquanto caminhávamos de volta pelo corredor. Como te sentes? Aterrorizada, admiti. E perfeita. Ótimo, ele apertou a minha mão. É exatamente assim que deve ser. A recepção foi realizada no salão de baile da propriedade, a mesma sala onde eu havia interrompido o funeral dele 2 semanas antes. Alguém a transformou de uma casa de luto em algo mágico. Lustres de cristal brilhavam com luz. Flores brancas cobriam todas as superfícies. E um quarteto de cordas tocava uma música suave que enchia o espaço com beleza. Dancei com Alessandro na nossa primeira dança, balançando ao som de uma música que não reconheci, enquanto ele me abraçava e sussurrava promessas no meu ouvido. Depois, dancei com Dante, que se mostrou surpreendentemente gracioso, e até com Roberto, que me disse com rigidez que eu tinha tratado bem o seu sobrinho. Mas na maior parte do tempo, fiquei ao lado de Aleandro, com o seu braço à volta da minha cintura, a sua presença uma âncora constante. Eu o observei interagir com seu pessoal, a diferença que eles demonstravam por ele, o respeito e o medo que acompanhavam cada palavra sua. Essa era a minha vida agora. Eu era a esposa do chefão do crime mais poderoso da cidade. A mulher que de alguma forma conquistou o coração de um homem que todos diziam não ter coração. Você está a pensar demais, disse Sofia, aparecendo ao meu lado com champanhe. Eu posso ver as engrenagens girando. Estou apenas a processar. Esta manhã eu era Emma Sterling, empregada de mesa. Agora sou Emma Caruso, esposa da máfia. É muita coisa. Nunca foste apenas uma empregada de mesa. Sofia bateu a sua taça na minha. Sempre foste a mulher corajosa o suficiente para falar
quando ninguém mais o fazia. É por isso que Aleandro te ama. É por isso que vai sobreviver neste mundo. Vou? A pergunta saiu mais fraca do que eu pretendia. Sobreviver, tu já sobreviveste. Ela gesticulou em direção ao salão de baile. Tu sobreviveste a alguém que tentou matar o teu marido. Tu sobreviveste a ser empurrada para um mundo que não compreendias. Tu sobreviveste a apaixonar-te pelo homem mais perigoso da cidade. Tudo a partir daqui são apenas detalhes. Eu queria acreditar nela. Queria pensar que a parte difícil tinha acabado, que poderíamos nos estabelecer em alguma versão de uma vida normal de casadas. Mas eu sabia que não era assim. Isso era apenas o começo. Haveria mais ameaças, mais violência, mais momentos em que eu teria de escolher entre a minha consciência e o meu amor. Mas olhando para Alessandro do outro lado da sala, vendo-o rir de algo que Dante disse, vendo a maneira como os seus olhos constantemente me procuravam, como se ele precisasse confirmar que eu ainda estava lá, eu sabia que faria a mesma escolha todas as vezes. Saímos da recepção mais cedo, escapando enquanto a festa continuava sem nós. Aleandro conduziu-nos ele mesmo. Sem guardas, sem segurança, apenas nós, em um de seus carros menos chamativos. Para uma casa que eu nunca tinha visto antes. Onde estamos? Perguntei, quando paramos em uma modesta casa de praia, nada parecida com a grandiosidade da propriedade, um lugar que ninguém conhece, exceto eu. Ele veio abrir a minha porta, ajudando-me a sair com uma mão que permaneceu na minha. Comprei-a há anos como um refúgio. Nunca contei a ninguém, nunca usei. Estava a guardá-la para algo importante. E isto é importante. Tu és importante. Ele destrancou a porta e me pegou nos braços, carregando-me pela soleira com um gesto tão tradicional que me fez rir. Queria um lugar onde pudéssemos ser apenas Alessandro e Emma. Sem guardas, sem negócios, sem família. Só nós. A casa era pequena, mas bonita. Planta aberta, paredes com janelas voltadas para o mar, decorada de forma simples, mas com cuidado. Percebi que alguém tinha estado ali recentemente. Havia flores frescas na mesa, champanhe a arrefecer num balde, velas à espera de serem acesas. Planeaste isto, disse eu quando ele me pousou no chão. Eu planeio tudo. Ele puxou-me para perto, as suas mãos encontrando o fecho do meu vestido de noiva. Exceto tu. Tu foste a única coisa que eu nunca previ. Boa surpresa ou má surpresa? A melhor surpresa. Ele beijou o meu pescoço, o meu ombro. Cada centímetro de pele que ele expôs à medida que o vestido caía. A surpresa que salvou a minha vida em mais do que um sentido. Fizemos amor em todos os cantos daquela pequena casa de praia. Devagar e com ternura, depois desesperadamente e com intensidade, depois preguiçosamente e de forma brincalhona, à medida que a noite se estendia até ao amanhecer. Entre as rondas, conversamos sobre tudo e nada. Ele contou-me sobre a sua infância, sobre ver o seu pai construir um império através da crueldade e do medo. Contei-lhe sobre a perda dos meus pais, sobre a solidão que definiu a minha vida adulta. Eu sonhava em ser invisível, admiti, enquanto estávamos deitados entre os lençóis, vendo o sol nascer sobre o oceano. Em ser tão comum que ninguém me notasse, me magoasse, me abandonasse. E agora, os dedos de Alessandro traçavam padrões preguiçosos na minha espinha. Agora sou casada com o homem mais visível da cidade. Agora sou tudo menos invisível. Apoiei-me no seu peito, olhando para ele. É assustador. Eu sei. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Mas já não estás sozinha nisto. O que quer que aconteça, enfrentamos juntos. Prometo. Prometo. Ele puxou-me para um beijo que sabia a eternidade. És minha, Emma Caruso, e eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Ficamos na casa de praia por 3 dias, escondidos do mundo, e a conhecer-nos de maneiras que iam além do físico. Descobri que Aleandro não sabia cozinhar para salvar a vida, mas fazia um café excelente. Ele descobriu que eu cantava desafinado no chuveiro e lia poesia quando achava que ele não estava a prestar atenção. Construímos uma base naqueles 3 dias, não baseada na intensidade ou no perigo, mas nos momentos tranquilos entre eles. Na quarta manhã, a realidade invadiu a forma de um telefonema de Dante. Havia assuntos de negócios que não podiam esperar. Decisões que exigiam a presença de Aleandro.
A nossa bolha de lua de mel estourou e voltamos para a propriedade num silêncio confortável, com a minha mão na dele. Pronta? Perguntou ele quando passamos pelo portão. Não, admiti, mas vou fazê-lo mesmo assim. Ele sorriu, feroz e orgulhoso. Essa é a minha menina. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Tive de aprender a navegar num mundo onde a lealdade era moeda corrente e a fraqueza significava a morte. Participei em jantares com famílias cujos impérios foram construídos com sangue, sorri para mulheres que me viam como uma intrusa e aprendi a ler os sinais subtis que indicavam perigo. Mas também encontrei o meu lugar. Comecei a trabalhar com a Sofia nos negócios legítimos, usando os meus anos de experiência no setor de serviços para identificar problemas e implementar soluções. O Alessandro deu-me responsabilidade real, poder real, e descobri que era boa nisso. Melhor do que boa. Eu era excepcional. Devias ver os números dos restaurantes, disse-me a Sofia 6 meses após o meu casamento, ao analisar relatórios no escritório do Aleandro. Desde que implementaste essas mudanças, os lucros aumentaram 30%. É apenas atendimento básico ao cliente, respondi. Mas não consegui esconder o meu orgulho. Tratar bem os funcionários, ouvir as suas preocupações. Investir realmente nos negócios em vez de apenas extrair lucros. É revolucionário no nosso mundo. Alisandre levantou os olhos do seu trabalho e o orgulho nos seus olhos fez o meu coração inchar. Estás a mudar a forma como fazemos negócios, Emma. A tornar-nos mais fortes, sem nos tornar mais cruéis. Eu também o tinha mudado. Ou talvez tivesse apenas revelado partes de si mesmo que ele tinha enterrado. Ele sorria mais agora, ria com alegria genuína em vez de diversão fria. Ele ainda era perigoso, ainda era implacável quando necessário, mas tinha encontrado equilíbrio e eu tinha encontrado um propósito. Nem tudo era perfeito. Ainda havia ameaças, famílias rivais a testar as nossas defesas, disputas internas que exigiam a mão de ferro de Aleandro. Momentos em que me lembrava exatamente com que tipo de homem eu me casei. Mas nós enfrentávamos tudo juntos, e isso fazia toda a diferença. Um ano após o nosso casamento, acordei com Aleandro a beijar o meu ombro. A sua mão deslizou possessivamente sobre a minha barriga. Bom dia, murmurei, ainda meio adormecida. Bom dia, senhora Caruso. Ele acariciou meu pescoço. Como você está se sentindo? Bem, por quê? Porque você vomitou ontem de manhã. E na manhã anterior também. Sua mão movia-se em círculos suaves. E você tem estado exausta ultimamente, adormecendo antes do jantar. Eu congelei, meu cérebro juntando as peças, minha menstruação atrasada, a náusea, o cansaço profundo que nenhuma quantidade de sono parecia resolver. Oh! Eu respirei. Oh! Aleandro se afastou para me olhar, e eu vi esperança e medo lutando em seus olhos. Emma, você está... Eu posso estar grávida. As palavras pareciam enormes, capazes de mudar a vida. Eu nem percebi. Tenho estado tão ocupada com os restaurantes. E ele beijou-me, interrompendo a minha divagação com uma ternura que fez os meus olhos arderem. Devemos ter a certeza. O Dr. Reeves confirmou 3 horas depois. Eu estava grávida de 8 semanas, saudável, carregando o filho de Aleandro Caruso. A notícia deveria ter me aterrorizado, trazer um bebê a este mundo de violência e perigo. Em vez disso, senti uma alegria intensa que não esperava. Vamos ter um bebê, disse eu, maravilhada, enquanto Aleandro conduzia para casa sem nunca largar a minha mão. Vamos ter um bebê, repetiu ele com a voz embargada pela emoção. Emma, eu... Ele parou abruptamente, virando-se para mim com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Nunca pensei que teria isto. Uma esposa que amo, um filho, uma família que é minha, que construí com base em algo que não o medo. Tu deste-me isso. Tu deste-me tudo. Desapertei o cinto de segurança e subi para o seu colo, abraçando-o enquanto ele chorava. Este homem poderoso e perigoso a desmoronar-se de alegria no banco da frente do seu carro. Nós demos isso um ao outro, sussurrei. Esta vida, esta família, esta felicidade impossível. Nós construímos isso juntos. A nossa filha nasceu numa manhã de primavera, gritando a sua fúria ao mundo com pulmões que teriam deixado o seu avô orgulhoso. Demos-lhe o nome de Isabela, em homenagem à mãe de Alessandro, e ela tinha os olhos dourados dele e o meu queixo teimoso.
Segurei-a no quarto do hospital, com Alessandro ao meu lado, com um dedo preso no seu punho minúsculo, e maravilhei-me com a jornada que nos trouxe até aqui. De um funeral onde parei para salvar a vida de um estranho, até este momento, segurando a nossa filha, enquanto o homem que eu amava olhava para nós como se tivéssemos pendurado a lua. Ela é perfeita, sussurrou Alessandre, com admiração evidente em cada sílaba. Ela é nossa, corrigi e beijei-o suavemente. O caminho à frente não seria fácil. Criar uma criança no mundo de Aleandro traria desafios que eu ainda não podia imaginar. Mas olhando para a minha família, o meu marido e a minha filha, unidos por um amor que não deveria ter funcionado, mas funcionou, eu sabia que os enfrentaríamos da mesma forma que enfrentamos tudo o resto juntos. Eu tinha passado de empregada de mesa invisível a esposa de mafioso, de salvar a vida de um estranho a construir uma família com ele. Eu tinha encontrado o amor num caixão e um futuro na escuridão. E eu não mudaria um único momento disso, porque às vezes as melhores coisas da vida vêm dos momentos que fazem menos sentido. De interromper um funeral para salvar um homem que deveria estar morto. De arriscar um amor impossível e descobrir que era a coisa mais real que você já conheceu. A Leandro Caruso estava morto quando o conheci, mas juntos nunca estivemos mais vivos.